Introdução. A representação da informação arquivística se dá mediante a classificação e a descrição dos documentos, e é efetivamente realizada quando aliada à elaboração de instrumentos de pesquisa, guias, inventários, catálogos, entre outros, que, que nem sempre são disponibilizados pelos gestores de arquivos para a orientação dos pesquisadores. Nesse sentido, conforme identificado a partir das dificuldades levantadas do usuário do técnico de Companhia de Água e de Esgoto da Paraíba, Cagepa, durante o estado de 2 anos, 2017-2019, realizado na instituição, na difusão da informação nessa unidade de conhecimento tem sido exercida de modo satisfatório através das práticas de representação da informação exercida desde 1969, ano de seu surgimento. Dentre os instrumentos de pesquisa de um arquivo que pode dispor por via de acesso de documentos, o guia é mais abrangente, Belotto, 2004, visto que, da forma da linguagem estruturada, permite que o alcance não são apenas reais usuários, aqui apresentam pelo menos usuários internos ao referir ao arquivo, profissionais da engenharia e de áreas afins, mas também o grande público formado pelo chamado usuário potenciais. Diferentemente dos demais instrumentos das pesquisas arquivísticas que auxiliam o usuário quando esse já demonstrou interesse pela pesquisa no arquivo. O arquivo, além de servir ao usuário interno, possibilita que o arquivo seja notado e conhecido também por aqueles que, a partir deste conhecimento, possam despertar necessidades e interesse pelo arquivo. E nesse sentido, acredita-se que está inserido o processo de difusão informacional por meio da aplicação dessa ferramenta, contrariamente à relevância da conquista pelo seu potencial influência para a tomada de decisões no dia a dia da instituição e pela sua incontestável serventia aos pesquisadores. O arquivo técnico da CAGEPA, em seus 50 anos de existência, ainda não conta com uma guia de orientação dos usuários. Atualmente, o arquivo dispõe de um catálogo, instrumento de pesquisa que descreve individualmente a unidade de arquivamento de custódia pelo órgão, que, de acordo com os antigos colaboradores, teve sua elaboração iniciada já no ano da criação do arquivo. Entretanto, esse arquivo única possui um guia que contém informações gerais sobre o exemplo da sua história, o seu papel da companhia e a natureza da documentação da estrutura da sua organização. De modo genérico, a implantação do instrumento de pesquisa em arquivos, bem como prática de gestões, como um todo, pode ser atribuída, dentre os fatores, a um desinteresse ainda identificado nos mais variados tipos de instituições, por diversas razões, cujo aprofundamento não está no escopo deste trabalho. Os gestores não perceberam o potencial dos arquivos enquanto núcleos de fomento de produção do conhecimento, mediante pesquisas que poderiam servir não somente para a própria administração, mas também para a ciência, a história, a cultura, entre outras áreas de pesquisas norteadoras pelo interesse social. Para ilustrar a demanda das pesquisas sobre a CAGEPA realizada no Estado, um rápido levantamento realizado em 2009 apenas com a base de dados da Biblioteca da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, onde deu esta pesquisa, constatou mais de 20 trabalhos, monografias de artigos originados ao longo dos anos a partir de diversos cursos e sobre diversos temas, dentre a qualidade de serviços públicos planejados, estratégicos de qualidade do abastecimento da água, satisfação, a motivação e a qualidade da vida e do trabalho, de um crime organizacional, da gestão de processos, gestão de conflito, prevenção de acidentes, serviços de atendimento ao público, doenças e veiculações hídricas, redução aos custos operacionais, terceirização de serviços de gestão pública. Dentre as publicações encontradas, 3 tiveram como objetivo do estudo do arquivo técnico abordar sobre o diagnóstico da situação do arquivo, relatório das práticas de estágio, a descrição documental, como se vê, ainda não foi realizada pela UEPB, única pesquisa sobre a difusão informacional, tendo como campo empírico
Essa que é importante do arquivo do Estado da Paraíba. Dessa maneira, considerando as necessidades informacionais dos estudos e arquivos, acredite-se na hipótese de que a inexistência do guia configura como um fator de limitação de acesso às informações pelo usuário que ainda não tem disponíveis instrumentos que indiquem a efetiva representação das informações do acervo, o que também dificulta a obtenção do conhecimento pelos potenciais pesquisadores que poderiam se interessar pelo arquivo, mas não fazem por não terem consciência de suas potencialidades. Nesse sentido, em relação à direta com a busca do atendimento das necessidades informacionais dos cidadãos, o presente trabalho foi desenvolvido a partir do seguinte problema: como elaborar um guia de arquivo técnico da CAGEPA de forma a contribuir para a difusão do seu acervo para a satisfação dos usuários e o cumprimento dos preceitos científicos da arquivologia, considerando as demandas e inquietações levantadas pelos usuários. A presente pesquisa, que pode ser justificada a partir da necessidade do arquivo da CAGEPA de ampliar e melhorar os seus instrumentos de pesquisa para atrair mais pessoas, além de atender melhor os usuários atuais, inquietações demonstradas principalmente por usuários mais recentes ou menos assíduos, isto é, devido à menor competência na busca de informações do arquivo, demonstraram menor valor de clareza dos produtos a servir os oferecidos sobre como se dão esses processos. Além disso, a divulgação do trabalho poderá orientar e nortear pesquisa afins. Aposta-se também que consequente contribuição que a pesquisa poderá proporcionar à sociedade, ao passo que possível implantação pela CAGEPA do instrumento resultante poderá ampliar a possibilidade do alcance da comunidade ao seu patrimônio documental. Do ponto de vista parcial, o trabalho pode ser justificado por fomentar a prática da pesquisa desde o pesquisador, bem como seu desejo de contribuir para a difusão referida do arquivo, com o qual se desenvolveu significativamente familiaridade e cuja importância administrativa, histórica, cultural, educativa e social pode ser compreendida e valorizada durante o período do estágio da instituição. Além do que, a qualidade de um arquivista transparecer na precisão dos instrumentos de pesquisas que elabora na medida em que seu trabalho se satisfaz como pesquisador. Beloto, 2004, página 177. O arquivo técnico da CAGEPA, devido à riqueza de conteúdo internacional, existe em sua documentação, representa a história do desenvolvimento da Paraíba, sendo continuamente encontrado na esfera da engenharia do saneamento, desse modo de preservar e criar meios de difundir um vasto acervo custodiado pelos arquivos, significa, além de servir da própria administração do órgão custodiador dos, dos documentos, contribuir com a transparência pública, o desenvolvimento científico, a viabilidade profissional do arquivo e o enriquecimento da memória institucional coletiva de toda a sociedade. Essa pesquisa se caracteriza com uma natureza aplicada de abordagem qualitativa, quanto mais os objetivos possuem um cunho exploratório e descritivo para procedimentos técnicos que foram abordados nos estudos de campo de caso. A coleta dos dados foi realizada tendo como instrumento de observação da direita a aplicação de um formulário aos usuários do arquivo. Para análise, tornou-se a categorização dos dados obtidos pelos formulários por meio de agrupamento das respostas dos participantes. O estudo teve como objetivo geral desenvolver um guia para arquivo técnico da CAGEPA para contribuir com a difusão do seu acervo com a satisfação dos usuários. Para isso, foram definidos os seguintes objetivos específicos: identificar o perfil do usuário do arquivo, elaborar um guia piloto a partir das características do arquivo dos usuários, levantar conhecimento do usuário para o guia piloto para avaliação, revisar o guia piloto de acordo com as avaliações do usuário. A organização do trabalho se deu por meio de 5 capítulos: a introdução, contextualizado com o objetivo do estudo, expõe o problema investigado, justificativa, a pesquisa, elenca os objetos e a seção,
e aborda o referencial teórico selecionado para embasar o conceito dos trabalhos. A terceira seção apresenta o percurso metodológico trilhado pela realização da pesquisa. E a quarta descreve e discute os resultados. Por fim, a última seção que reúne considerações finais.